Olá, queridos alunos, eu trago hoje aqui um assunto que eu já não falo há algum tempo, né, que é motor de passo. Mas dessa vez eu vou falar um assunto assim do motor de passo que é importantíssimo para a vida útil da máquina que você vai fazer, tá? Geralmente o motor é para uma máquina. E que é aceleração suave sigmoidal, utilizando a curva sigmoidal, que é essa curva aqui, tá? E note que é uma curva bastante suave, ela é uma equação simples, né? Mas que no dia a dia eu não vejo tanto o pessoal utilizando, né? Eu mesmo, há um tempo atrás, eu fiz uma lib de aceleração onde eu utilizava a aceleração linear. Com uma equação, né, de primeiro grau, uma rampa de subida, de descida. Ó, veja, já aumenta muito a vida útil da máquina. Agora, essa aqui, ela aumenta demais a vida útil. E certos movimentos, porque às vezes, numa máquina operatriz, nem sempre a olho nu você consegue perceber, né? Mas eu já tive casos em que uma situação última minha aqui, eu tive que fazer uma base giratória, e essa base giratória, ela era olhos vistos quando a rampa é uma equação de primeiro grau, né? Não ficava muito bom, né? Ainda mais quando você tem problema de inércia. Mas vamos lá. O objetivo dessa aula, gente, é mostrar o funcionamento da aceleração utilizando em motores de passo. Eu aqui usei o Arduino, tá? Porque o Uno, eu sei que todo mundo tem. Eu fiquei pensando que talvez se eu utilizasse em ESP32, nem todo mundo tem ESP32, aqui que no meu canal, né, quase todo mundo talvez já estou falando do ESP32 e acabou comprando um, né, que eu sempre aconselho você comprar. Dá uma olhada nesse vídeo aí, onde você consegue, pelo ouvido mesmo, perceber a variação na aceleração, é bem legal, né? Vamos olhar assim, dá uma olhada agora. Pessoal, aqui ó, conforme vocês percebem no barulho, ele está aumentando a rotação dele, então ele está acelerando, né? Aí depois ele vai ficar um tempo parado, agora ele vai ficar um pouco parado nessa velocidade. Depois você vê que vai mudando a frequência do som do motor, ele vai desacelerando. Então é isso aí, pessoal. Ok, agora que você já viu os componentes que eu utilizei, o DRV 8825, né, o Uno eu usei. Esse daqui é um driver que é hoje talvez um dos mais comuns usados em alguns routers pequenos e também é muito usado em impressora 3D, né? Então muito fácil. O Neumann 17, que é um motor muito padrão, né? E uma fonte chaveada, né? Fonte você tem aí, hoje todo mundo tem, é baratinho, né? Uma fonte dessa. Pessoal, uma dica aqui, né? Inclusive eu vou estar soltando um vídeo desse mesmo esquema aqui com ESP32 lá no meu clube de membros, tá? Então fique atento, porque lá no clube de membros, inclusive eu estou soltei semana passada, né? Eu fiquei um tempo sem soltar vídeo por conta dessa pandemia, essa loucura aí. Mas esse exemplo com ESP32, então, se você for assinante, você também vai receber lá, tá? Muito parecido com esse, mas dando um exemplo com código-fonte do ESP32. Então você se cadastra lá, você clica no Seja Membro aqui, e tem outra forma também de você ser membro. Se você está assistindo esse vídeo agora, você clica aqui embaixo, Seja Membro, e tem outra possibilidade aqui também, né, de você ser membro. Você está assistindo pelo celular, tem escrito Seja Membro. Clica lá e se torne membro do meu canal. O que você vai ganhar com isso? Lógico, conforme eu tenho mais ajuda de vocês, produzo mais conteúdo, né? E lógico, me ajuda a comprar componente, uma série de coisas, né? Ajuda a manter basicamente o canal. Eu, outro dia, fiquei surpreso, né? Porque eu descobri que em um determinado momento tinham 600 pessoas online
aqui no fórum. Gente, 600 pessoas simultâneas é muita coisa, tá? Para um assunto de engenharia, tá? Então, assim, eu estou valorizando cada vez mais o fórum. Já expliquei que eu não tenho como responder. Gente, eu gostaria, veja só, eu teria um imenso prazer de ter tempo de responder todas as perguntas. Eu ficaria muito feliz. Mas eu sou um só. Se eu ficar acordado 24 horas, se eu não dormir, não parar nem para ir no banheiro, eu não tenho tempo de responder todas as perguntas. Então, vez por outra, eu respondo uma pergunta que me vem, né, por e-mail, geralmente, mas a verdade é que eu não dou conta, que eu sou um só. Eu tento. Às vezes não é nem pergunta, às vezes é uma proposta. Tudo bem, eu respondo, né, o que eu consigo. Mas aqui eu acho que o grande valor é isso aqui, tá? Que é a capacidade de você criar a comunidade. Para você criar a comunidade, gente, em primeiro lugar, você tem que se doar. Veja, eu estou desde 2017 aqui, tá? Gravando vídeo. E quando eu comecei o canal, nem agora, eu tô achando que eu preciso ganhar X valor aqui. Não, eu vejo assim, eu acho que não vou falar que eu também não ganho com o canal, lógico, ganho, mas assim, não é o principal, tá? Eu não vivo, o importante é eu não vivo do canal. Acho que o canal me traz muita coisa boa, indiretamente eu acabo ganhando. Então assim, você primeiro tem que se doar, para depois você receber, tá? Então assim, se você tiver isso em mente, eu acredito que é um raciocínio que trará retorno para você, certo? Então vamos lá, vamos deixar a coisa fluir aqui, né? Pessoal, Instagram e Telegram também, isso aqui também é um movimento lascado, pensa que é um movimento. Esse cara aqui, eu falo que é o que eu mais posto, adoro o Instagram, eu gosto muito de Instagram, o jeito dele, sabe, a velocidade, a facilidade de postar, gosto muito do Instagram. Vamos lá, o que é uma curva sigmoide? É um nomão assim, para um negócio que não é tão complicado. Vamos ver que não é tão difícil? Não é. E até assim, muita gente chega e fala assim, Fernando, eu queria mexer com programação, tudo, mas eu não sei, não sou muito bom em matemática. É lógico, de vez em quando você tem alguma coisa com... Mas não fica muito preocupado com isso. Eu, por exemplo, aqui no canal, eu falo tanto para pessoas que são engenheiros, para quem não é engenheiro e também, às vezes é da TI, da programação, né? E se você não tem base nenhuma, mas Fernando, não tem base nenhuma na matemática, eu sou muito fraco, fiz até segundo grau, também não se preocupa com isso daí, porque do jeito que eu faço, pelo código-fonte, você mudando os parâmetros, você consegue usar esse exemplo, certo? Então não apavora. Não vou querer fazer igual o professor de matemática aqui, que outro dia eu falei para um professor de matemática, amigo meu, falei assim, para de querer provar as coisas. Vai lá, ensina equação, beleza, faz o aluno entendeu aquilo ali, deixa quieto, porque geralmente provar as coisas em matemática requer uma matemática um pouco superior. Às vezes dá para você provar, mas são raras as vezes que a prova facilita para o aluno, geralmente complica para o aluno. Então assim, como eu nunca quero cair nesse risco de, eu vou provar, vou ficar manipulando álgebra aqui, não vou fazer isso. Eu já vou tacar a equação aqui, então tá a equação, se você não entender a equação, não tem problema, você vai conseguir fazer o motor mover do mesmo jeito. Eu tenho um amigo, engenheiro civil, que ele chegou e falou assim para mim outro dia, Fernando, olha só, os caras construíam ponte, mas pontes até grandes e complicadas, sem conhecer cálculo integral diferencial. Você entendeu? Então quer dizer, porque o cara não sabe o que é cálculo diferencial, ele não consegue fazer nada. Não é assim, né? Entendeu? Então vamos lá, não assusta, não quero que você assusta com isso, certo? Vamos lá. Então, vamos definir aqui. Curva sigmoidal é resultado da função sigmoide, que é aquela função ali, uma função matemática de amplo uso em campos como economia e computação, nós aqui da computação, né? Eu sou da computação, né? Usaremos essa função para criar uma aceleração variável durante o movimento. A aceleração começará baixa no início, né?
Aqui uma curva aqui. E chegando, a curva já por si só já diz tudo. Chegando na máxima no meio do movimento e terminando baixa no fim. Então o que acontece? Olha, você percebe aqui, vai mesmo, ó, vamos pensar, nem que você não entenda nada de matemática. Pô, mas você não consegue perceber a suavidade desse movimento aqui? Agora imagina se a aceleração fosse assim, ó. Eu tenho uma aceleração aqui e pumba, mudei a aceleração de uma vez. Cara, o mecanismo tá girando assim, pá, de repente ele começa de uma hora para outra ele vai numa velocidade diferente. Entendeu? Isso pode fazer? Pode, mas todo o mecanismo sofre. Tem outra coisa melhor que eu já fiz no canal. Em vez de você fazer um tranco assim, você vem aqui, pá, vai subindo numa rampa, depois estabiliza. Melhora muito, mas muito quanto? 90% melhora. Agora, sigmoidal. Essa é o ideal. Eu não falo que ideal, que de repente vem uma coisa do arco da velha aí, mas assim, penso que hoje, vamos dizer assim, conhecido pela engenharia, não sei se vocês estão ouvindo, meu cachorrinho não para de latir, cara. Só quando eu gravo aqui em casa que ele começa. Se eu parar de gravar, ele para de latir. Impressionante isso. Bom, parou agora. Bom, vamos lá. Aí, né, então tem essa equação. Então, assim, a sigmoidal, ela é a curva, então, a que eu prefiro. De todas, a que eu prefiro, tô pensando aqui, falei, rapaz, acho que eu vou fazer uma lib, depois eu vou fazer uma lib com curva sigmoidal, entendeu? Daí você pode até, talvez uma atualização da minha outra lib para uma sigmoidal, né? Bom, vamos lá. Pessoal, aqui é o seguinte, então, né, essa equação aqui, então ela tem lá, ela tem vários parâmetros, o L, o 1, o E, o menos K, X, X0, certo? Onde o L, só aqui, ó, só para você entender, o L é o valor máximo da curva, aqui o valor máximo, 1 menos E elevado, esse E, o que ele é? É o número neperiano, 2.718, tal. Até eu lembro que uma vez tive um aluno falando assim para mim, professor, não usa o E não. Eu falei, mas por que não usa o E, né? Não, porque nós temos medo do E. Eu falei, não, mas peraí, e se eu colocar em vez de E, e se eu colocar em vez de E, 2.718? Aí eles falam assim, aí nós entendemos, assim nós entendemos, mas quando você colocar o E, a gente não entende. Eu falei, então tá bom. Então se você não assusta com o E neperiano, é o número neperiano, tá? Se eu estiver falando para engenheiro, né, tá careca de saber, né, log neperiano, o que é, né, log Lavoisier, né, assim por diante. K é a declividade da curva, é o quanto que essa curva sigmoidal vai ser mais inclinada, menos inclinada. E o x0 é o valor de x no ponto médio. O ponto médio é aqui, é o x0. E quando, vocês vão ver lá no código-fonte, que quando eu tiver um for, o i vai ser o meu x. Você está entendendo? Porque o que eu vou fazer? Eu vou variando um x para ele me retornar o y, que é o f de x, certo? Então eu não vou, né, ficar aqui com a equação, né, que o f de x aqui no caso é y. Então eu substituo, na verdade, qual que é a variável que eu vou ficar o tempo inteiro mudando, certo? É o x, é o i do meu for, tá? Então vamos lá, já estou preparando. Gente, esse esquema aqui, nossa, esse esquema aqui é o drive, é o DRV8825, ligado num Uno, motor de passe. Nossa, já que fiz em monte no canal, né? Olha, isso aqui não tem erro em montar esse negócio aqui, né? Pensa numa coisa tranquila de montar. Bom, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. N2, certo? O que é isso aqui? Enable do driver. Porque o chip, né, o driver de motor de passe, ele tem esse pin enable, como um monte de chip tem, né? O STP, pino do step driver, que é o pino que eu vou variando, e o dir, que é a direção para qual o motor vai girar, se ele vai dar um passo para a direita, um passo para a esquerda, né? Aqui é a minha constante do número de Euler, ou número neperiano, né? Tem várias denominações. Aqui, período máximo do motor de passo, período mínimo do motor de passo, direção, já falei lá, né? Se eu vou para a direita ou para a esquerda.
eu tenho vetor de aceleração que determina, por exemplo, se for 1, eu estou acelerando, se for menos 1, eu estou desacelerando. Então percebe uma coisa. Ah, Fernando, aquela equação, rapaz, aquele negócio. Não fica preocupado com a equação. Porque se você, pensa só, se você for aqui nos parâmetros e substituir certinho, a equação lá está dentro de um for, você vai ver que não tem assim, não é o fim do mundo, né? Até estava vendo assim que as impressoras 3D, o firmware das últimas versões das impressoras 3D estão começando a utilizar a curva sigmoidal, certo? Eu gosto dessa ideia. Na impressora 3D tem uma baita dificuldade lá, porque tem que ter um planejador lá dentro, os motores funcionam simultâneos e aí você jogar, além de tudo, uma curva sigmoide lá dentro, no tempo que tem que ser, é uma tarefa um pouco mais complicada do que você só mexer um motor aqui, mas a base é aqui. Se você entende aqui, depois você pode usar outros recursos e criar esse software, entendeu? Então vamos lá. Eu tenho também a declividade, no caso eu escolhi essa declividade aqui, né? O quão rápido que o motor vai acelerar, então é legal porque você pode variar, né, esse valor aqui, né? E o X médio que eu tenho, que eu expliquei lá no gráfico, que é o X médio, né? Entendeu? Então vamos lá, vamos explicando. E aqui, gente, aqui é o seguinte, aqui, quando a gente, é sempre assim, né? Você tem a equação pura e depois você tem que fazer uma adequação para você colocar dentro do teu programa. Então lembra que eu falei lá? Que eu tenho aqui? Equação usada para determinar a metade do número total de passos, iterações, necessárias para o movimento da aceleração. Então observe essa equação aqui, ó, é essa equação que acabo utilizando aqui. Então, menos 1 vezes log, aí eu tenho amplitude, P máximo vezes esse valor aqui, menos P mínimo, dividido pela declividade, ok? Então, assim, o que eu faço? Isso aqui, por exemplo, eu estou simplesmente colocando isso daqui, essa equação aqui dentro da forma que a linguagem C++ precisa receber, né? Vamos lá. Vamos lá. Função sigmoide, né? Então aqui é o seguinte, essa parte aqui é importante, hein? Olha como que é importante. Função necessária para calcular o período do passo do motor a cada interação de loop for. Você lembra que eu falei que tinha um loop for, que eu variava o i, né? Então aqui eu já passo como argumento int i. Eu passo esse cara. Eu retorno o quê? Eu retorno o double, eu retorno instante. Instante meu é uma variável double, né? Eu já declarei e já instancio ao mesmo tempo, né? E aí, eu até coloquei aqui, depois para vocês lembrar, L, eu tenho a amplitude, 1 mais o E, né? O 2.718, aquele número enorme, elevado, por isso que eu uso essa função pol, por isso que eu tenho match.h no meu código fonte, porque eu estou usando uma função matemática, né? E aqui, ó, aí eu tenho o primeiro argumento, né? É o E, número neperiano, depois é o que eu vou elevar, que é aquela expressão, que no caso aqui, onde eu tenho assim, o sinal da aceleração, se eu estou acelerando ou desacelerando, ele indica, então se eu multiplico por 1 ou multiplico por menos 1, você concorda que eu mudei o sinal, né? Então eu tenho logo a aceleração ou desaceleração conforme esse sinal, né? E aí eu tenho lá, afora isso, eu tenho K, que é o valor da declividade, que eu posso modificar esse valor também se eu quiser, né? Eu não, nesse exemplo aqui, ele está como uma variável global lá, mas pode ser parte de um argumento? Pode, eu podia fazer uma aceleração lá, quero mais rápido agora, quero mais devagar, entendeu? Você entendeu? Que imagina, se eu tenho o Y, eu tenho o X. Então o meu X é a minha iteração. Eu lá no for, vocês vão ver ali no código fonte, no for, eu vou incrementando o X ou decrementando o X, entende? Eu tenho valores
para substituir na minha equação aqui, certo? Na minha função. Bom, vamos lá então. Função sigmoide, né? Estou explicando o código aqui. O que eu tenho aqui no meu loop? Então eu tenho vetor de aceleração, né, igual a 1. Então, loop, aqui ó, eu fiz comentário, então uma coisa está bem comentada no código fonte. Loop de aceleração, onde será gerado pulsos para o driver DRV8825. Gente, aqui, pessoal, eu não vou explicar o driver do 8825. Veja, esses drivers, o funcionamento deles é quase sempre igual. Você tem um pino que está pulsando e nesse pulso que determina o ritmo dos passos, tá? Então não vou aqui, até porque ficaria muito grande o vídeo, e eu tenho vídeo já falando de motor de passo. Quer ver? Põe aí um vídeo que eu explico sobre motor de passo, para quem está começando, põe aqui, ó. Então nesse vídeo aí você vai começar a pegar o jeito dele, né? Aqui eu já tenho um tópico meio avançado, aceleração, né? Então vamos lá. Acelera o motor com um período de 600 microsegundos, lógico, aqui nós estamos controlando em microsegundos, 100 microsegundos para 100 microsegundos usando a curva sigmoidal. Então eu venho aqui e lembra que eu comentei? Então eu tenho o índice que começa em 0, enquanto o i for menor que x médio vezes 2, porque se eu estou no x médio, eu tenho o quê? Metade da curva. Então, para eu ter a curva toda, eu preciso de 2x. E vou incrementando o i, né? E mais. Então, eu escrevo na porta lá do pulso, eu dou um delay de 4 microsegundos. Digital write, eu dou o 0 aqui, né? Que eu ponho 1, ponho 0. Eu faço isso aqui, né? Subo, depois eu desço, depois de 4, aqui tem 4, vamos colocar assim, né? Microsegundos, né? Segundos, US. Então, microsegundos, e aí eu tenho delay, microsegundos de quanto? É por isso que aquela função, cálculo do instante com argumento i, lembra que eu falei? Eu vou mudando o i é meu x, né? Então, aqui o que você faz? Retorna o valor do delay microsegundos, que é um número, às vezes ele é um número grande, né? Porque estou falando microsegundos, né? Então aqui a função sigmoide, olha o que ela vai fazer aqui, né? Ela começa em 600, e chega em 100, tá percebendo isso? Né? Então, vamos lá. E aí, pessoal, faltou só falar uma coisa, é inversamente proporcional, certo? Por quê? Veja só, se eu tenho um intervalo de 600 microsegundos e eu diminuo o intervalo ali até 100 microsegundos, o que aconteceu com o motor de passo? Ora, se o tempo em que eu mando o pulso é mais curtinho, o motor é mais rápido, entendeu a lógica? Então é inversamente proporcional a largura do pulso com a velocidade. Ele fica mais rápido conforme o pulso é menor, tá? Isso eu falo lá também no outro vídeo. Vetor de aceleração, pessoal. Aqui, ó. Agora eu vou desacelerar. Então, ó, o meu for int começa a 0, enquanto o i menor, que lembra a curva inteira, né? Porque 2x e i mais. STP 1, depois 4 milissegundos eu abaixo o pulso. Mas eu preciso, ó, lembra que eu estou no loop aqui, né? Que dura essa condição do for. O que eu tenho que fazer? Cálculo do instante i. E veja, aqui é o contrário, né? Olha como que aqui é o contrário. Então, eu desacelero, ó, eu tô aqui, eu tô rápido, eu tô a 100 microsegundos. Lembra que é inversamente proporcional. Daí eu vou aumentando a largura do pulso. Quando eu chegar a 600 microsegundos, ele está mais devagar do que se ele tivesse a 100. Mas como é que ele faz isso? Sem dar tranco. Ele vai calculando esses pontos intermediários. Bonitinho, né? Parece a spline Bézier, né? Então vamos lá. Que é uma curva spline Bézier muito usada em computação gráfica, né? Pessoal, aí é interessante, né? Como eu peguei, eu rodei lá no Arduino Uno e mandei ele printar os valores
Depois eu joguei para dentro do Excel e ele me gera um gráfico, né? Olha que bacaninha, esse gráfico aqui foi retirado do Excel. Você pega da serial, do monitor serial do Arduino, passa para dentro do Excel e gera o gráfico, né? Então olha que interessante, né? Eu tenho aqui o período máximo, onde a velocidade está mais baixa, eu venho acelerando, 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 né? Mas com suavidade, ó. Veja só, com suavidade. Aqui eu tô na velocidade, vamos dizer, entre aspas, máxima aqui definida, que é de 100 microsegundos, o tempo do passo, e depois eu vou desacelerando. Ah, Fernando, meu gráfico está subindo? Não. Veja, aqui eu estou mostrando um gráfico de período que é a largura do pulso, tá? Não vai confundir as coisas. Então, se eu começar a ter um pulso assim, ó, o que está acontecendo com o motor aqui? Ele está ficando mais rápido. Por quê? Porque eu estou mandando toda hora ele mudar de passo, tá entendendo? Agora, se eu mando ele mudar de passo, depois mando ele mudar de passo, mais devagar, ele vai mais devagar. Mas quer dizer, o tempo aumentou, então fica mais lento. Daí que vem o inversamente proporcional. Estou insistindo nisso, né? Pessoal, eu sei até, às vezes eu tenho medo de apurrinhar os engenheiros, né? Porque tem gente aí, pô, que deve saber 200 vezes mais matemática do que eu, mas eu preciso falar disso daqui porque aquele cara que está mais iniciando na programação não está tão habituado assim a enxergar isso, né? Eu sei, para muita gente isso aqui é arroz com feijão, que é fácil e tudo mais, né? Então eu não quero apurrinhar tanto os engenheiros. Bom, pessoal, o que eu queria falar então era isso, né? Eu considero esse tema de motor de passo assim, de extrema importância. Por quê? Porque você fazer um motor de passo, mexer é fácil, mas você fazer uma máquina que funcione bem é outra história, hein? Fazer uma máquina é um negócio bem mais acima do que você só mexer um negocinho ali. Envolve tudo isso, aceleração, envolve precisão, resistência dos materiais. Então assim, mas você tem que começar de algum lado, né? Então, por isso que eu até tenho, viu gente? Sabe que eu tenho até projeto de router já feito, mas por falta de tempo não soltei no canal. Mas quem sabe, né? Agora com essa loucura de pandemia aí, quem sabe pode sair, né? Agora eu estou me organizando, na minha casa tem uma oficininha agora para fazer todas as montagens, hein? Então eu acho que as coisas vão se ajeitando, né? E agora, uma coisa que eu falo para vocês também, sempre, né? Que eu acho que meu pai recebeu esse ensinamento quando meu avô veio do Japão, né? Meu avô veio do Japão, imigrante, e ele falava assim para meu pai: olha filho, você precisa investir no seu conhecimento, porque veja só, na guerra, lá na Segunda Guerra, o Japão foi destruído, nós perdemos tudo, entendeu? Nós perdemos tudo, as cidades sumiram, desapareceram do mapa, todo mundo ficou doente com a radiação, não sei o quê. Agora veja, se você tem inteligência, você pode ter tudo destruído, mas você recupera tudo. Porque você não é o seu patrimônio, veja só, o seu patrimônio é o seu conhecimento. Então, teve época que meu pai quis até, sabe assim, ser comerciante e tudo, na época, e ele queria parar de estudar, mas o meu avô insistiu muito, falou: não, você estuda, você tem que se preparar. E eu vejo assim, eu vejo que é importante, e assim, não é só de fazer faculdade não, eu penso assim, que mesmo que você esteja aí na tua casa, na pandemia, tal, mas você está parado, poxa, pensa só, não é uma grande oportunidade para esse momento que muitas vezes você está lá em home office, que alguma empresa ou outra está sendo um pouco mais devagar, e você usa esse tempo para estudar, entendeu? Então você entra aqui no YouTube, você assiste uma videoaula, pega as pecinhas lá, monta. Eu insisto muito para meus alunos isso. Não fica só assistindo aula, compra as pecinhas e monta o negócio, vê funcionar, porque no ato de você montar o negócio, você compilar, de repente você vai lá, muda uma variável, vê o que acontece, entendeu? Pega esse exemplo agora que eu dei, muda a inclinação.
Fernando, mudei a inclinação, aconteceu isso, vai lá nos comentários, deixa os comentários aqui. Você vê, esse vídeo, ele tem poucos slides, mas tá dando aí já, que eu tô olhando aqui, 31 minutos, né? Vai diminuir um pouquinho que eu corto alguma coisa na edição, mas você percebe, eu acho muito importante esse ensinamento que meu avô passou para meu pai, eu acho que meu pai passou para mim. Você aproveita, né, os momentos. Teve uma época que eu não podia comprar um computador, né? Você imagina, eu tinha acho que uns 14 anos de idade, eu acho. E a gente só tinha acesso aos kits de microcontrolador. Então eu tinha que programar em Assembler, né? E já tinha linguagem C nessa época, mas para comprar um computador era um negócio tão caro, mas tão absurdo de caro. Então, assim, a paciência, né? Então, assim, já que eu não tenho um computador desses assim grandão, então o kit mesmo, daí eu tinha que programar em Assembler, né? Que até tem gente que acha chique, né? Programar em Assembler. É um conhecimento, entendeu? Mas não que seja necessário hoje a gente saber linguagem de máquina, Assembler, entendeu? Essas coisas mais rústicas. Ajuda, em alguns pontos ajuda, mas veja, eu não fiquei parado. Então, quando eu não podia comprar uma máquina como eu queria comprar, então eu vou aprendendo a base, pensei. Então, isso um dia vai me ser útil. Mas passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu já pude comprar um PC XT de incríveis, olha só, 4.7 MHz. O Arduino Uno é maior que o meu primeiro computador, né? O Uno é maior que ele. Então você vê, tudo se trata não queria dar sermão não, sabe? Não estou querendo dar sermão, conselho de vida, não é isso. Mas eu acho que assim, dá para perceber a coerência da situação, né? Então, quer dizer, eu estou na pandemia, eu estou desempregado, a empresa reduziu minhas horas, quer dizer que você não pode fazer nada? Eu acho que não. Eu acho que você pode aproveitar e aumentar aqui, aumentar a quantidade de conhecimento que você tem, a prática, porque se você tem tempo, né? Eu acho que todo mundo antes da pandemia falava assim, que legal, mas eu não tenho tempo. E um monte de gente está tendo tempo agora, né? Então você está tendo tempo, aproveita para estudar, né? E eu acho o seguinte, né? Quando analisa a trajetória de vida do meu avô, do meu pai, eu acho que deu muito certo, eu acho que o conhecimento, e naquela época, viu gente, não era fácil de ter esse insight, que o conhecimento é importante. Eu acho que ele não era meu avô não era super estudado, mas ele tinha uma sabedoria ali, sabe? Talvez a sabedoria de quem passou muita dificuldade, porque foi imigrante, aquele negócio todo, mas ele sempre trouxe essa cultura, né? De lá de trás, e você vê como que hoje, né? Eu com 52 anos, ele nem está vivo mais, meu avô, né? Meu pai está vivo, mas é uma coisa que me influencia, né? E eu fico feliz de poder passar isso para vocês, os meus seguidores, né? Eu não considero nem o meu seguidor, sabe? Eu considero aluno, porque eu sei que você está me vendo aí, né? Quando eu estou falando para a câmera, eu estou sentindo que tem um cara aí do outro lado, entendeu? Eu sei que você está aí, né? Então isso para mim é importante. Foi uma coisa até que eu demorei um pouco para desenvolver, né? Essa sensibilidade que eu não estou olhando para a câmera só, que ali tem uma pessoa, né? Então, quando eu comecei a pegar essa sensibilidade, eu acho que eu fui me tornando mais natural esse processo de gravar vídeo, né? Gente, eu usei uns 5 minutos aqui de falatório, mas eu acho que eu fiquei muito tempo sem gravar, e agora a gente acaba, né, falando um pouco mais aí. Agradeço a vocês sempre o apoio, né, que vocês têm dado no canal, e até o próximo vídeo.